E três, vamos dar início ao webinar. Tem muita informação, então temos que aproveitar bem o tempo, tá? Bom, queria falar bom dia a todos. Meu nome é Rafael Gimenez, né? Sou arquiteto de soluções aqui da Nórdica. Hoje a gente vai falar um pouco sobre as novidades aí que nós vimos lá no Click Connect esse ano. Informações importantes. Esse webinar será gravado e as perguntas coloquem no chat, por favor, e no final a gente vai responder. Caso não dê tempo de responder todas as perguntas, as respostas serão enviadas por e-mail, ok? Vamos lá, começando aqui as informações. Então, o que foi o Connect, né? Connect, quem não conhece, o evento mundial aí da Click, ocorreu de 13 a 15 de maio lá na Flórida, lá em Orlando. E temos alguns pontos, 4 pontos principais que foram tratados. A gente vai falar bastante de três, principalmente. A parte de AI agêntica, ou seja, os agentes de inteligência artificial, foi tratado muito já faz alguns anos, né? A parte de confiança nos dados, ou seja, como trabalhar e deixar os dados confiáveis para serem processados, trabalhados e analisados. Parte de escalabilidade, cada vez mais necessidade de trabalhar com grande quantidade, volume grande aí de dados, e a Clique sempre foca bastante no impacto social. Principais novidades que nós vamos falar hoje. Clique Open Lakehouse. Tentar deixar claro para vocês o que é isso daqui. A parte dos agentes. Os produtos, tem alguns produtos que foram renomeados, né? Table Receipt é um tipo de tabela que, olha, são coisas bem interessantes, tanto o Table Receipt quanto o Write Table são funcionalidades novas aí que várias e várias pessoas pediam isso há muito tempo. Agora, vocês vão ver que já está para sair do forno. A parte do Predict, que é o antigo Click Answers, desculpa, o AutoML, o Click Answers, nós vamos comentar um pouco sobre as diferenças aí, o que tem de novidade. Parte de ferramentas de migração e a parte do Click em novas regiões. Dando um overview bem rápido, tá? Como está a Click hoje, algumas informações importantes. Mais de 1 bilhão de investimento aqui em inovação. Hoje a Click tem 3.600 funcionários, mas o que eu acho bem bacana aqui é o portfólio da Click. Então, temos toda a parte de integração, a parte de qualidade de dados, a parte de analytics e a parte de AI e Machine Learning. Com todas essas funcionalidades e com todos os produtos da Click, a gente se mantém aí no quadrante mágico do Gartner, na parte de integração, por 9 anos consecutivos. A parte de qualidade de dados já faz 4 anos, e a parte de Analytics e BI, né, já são 14 anos consecutivos. A Click tem mais de 30 anos, para quem não conhece, quem não sabia ainda dessa informação. Mas vamos lá, vamos começar com o Click Open Lakehouse. Então, é uma nova era para gestão de dados. A gente vai dividir, porque assim, o conceito, né, o que é o Click Open Lakehouse? É uma solução de Data Lakehouse baseada no formato de tabela de código aberto Apache Iceberg. É totalmente gerenciada no Click Talend Cloud. Esse ponto do Click Open Lakehouse, ele pode, às vezes, causar algumas dúvidas. O que isso aqui é um produto? É uma funcionalidade? É um banco de dados? O que é isso? Então, a gente vai dar uma passada pelos conceitos para vocês entenderem exatamente onde se encaixa o Click Open Lakehouse. Começando, tá? O que é um Open Lakehouse? Ainda não estamos falando do Click Open Lakehouse, tá? E o que é o Apache Iceberg? Então, pensando aqui, o que é um Open Lakehouse? É quando a gente trabalha aí com dados unificados, então pensar em reunir o melhor dos data warehouses e data lakes em uma arquitetura unificada. Parte de flexibilidade, então armazena dados estruturados, semi-estruturados e não estruturados em um único local. Isso é super importante, tá? Permitindo diversas cargas de trabalhos analíticas, incluindo BI, aprendizado de máquina e exploração de dados. E tem o conceito aberto. Então, utiliza formatos de tabela aberta, como o Apache Iceberg, permitindo a
interoperabilidade com diferentes mecanismos de processamento de dados. Quais são os benefícios disso? Redução, né, na movimentação de dados e a diminuição de silos de dados, a diminuição de custos, tanto de armazenamento, quanto de a parte de velocidade, acaba reduzindo o custo também, né? E a parte de governança de dados é mais aprimorada, então tem mais qualidade de dados e controle de acesso mais consistente. Porque uma visão simplista do que o que é um Open Lakehouse usando o Iceberg. Tá? Eu tenho o Iceberg conectando as minhas bases estruturadas, semi-estruturadas e não estruturadas, fornecendo informações tanto para a parte de streaming, de BI, de data science e machine learning e outras saídas aí necessárias. Mas vamos pegar aqui, ó. Eu vi o que, que é um Open Lakehouse. Agora, assim, o que, que é o Apache Iceberg? Então, é o formato de tabela aberta que traz recursos de warehouse para armazenamento de objetos. Então, onde ele se encontra? Onde que eu vou enxergar o iceberg? Vamos pensar assim, ó. Iceberg. O que que é? Então, o formato de tabela aberta para gerenciamento de dados no S3. Isso é importante. Consultas de alto desempenho de dados em lote e de stream de vários mecanismos. E recursos do warehouse, como transações ACID, que é atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade. Então, o que que ela faz? Ela garante consistência mesmo em caso de falha. Otimizações de dados, retenção, migração e muito mais. Agora, quais são os casos de uso que eu posso usar o Iceberg? Ingestão econômica de dados em lote e stream, preparação de dados, qualidade de dados e reprodução econômica, mecanismos especializados que consultam os mesmos dados e warehouses seguros e compartilhamento de dados. E quais são os principais benefícios? Arquitetura simples, né, sem bloqueio. Fonte única de verdade para melhorar a qualidade e a governança dos dados. Ele é seguro, escalável e tem alto desempenho para todas as cargas de trabalho. E grande ecossistema de ferramentas. Até agora, falamos bastante sobre parte conceitual. Vamos juntar tudo isso agora no Click Open Lakehouse. O que, que é o Click Open Lakehouse? Tá? A Click comprou essa solução, Obsolver, e o que, que é o Click Open Lakehouse? É um novo recurso totalmente gerenciado no Click Talend Cloud. Isso é bem importante, vocês vão entender por quê. Para ingerir, processar e gerenciar e otimizar lake houses baseados em Iceberg. Quando foi lançado? Agora, em maio de 25. Quando vai ser liberado? A partir de julho de 25. Falar um pouquinho aqui, pensar aqui no Click Open Lakehouse, onde que ele se encaixa? Né? Então, vamos pensar aqui, é um lakehouse aberto, totalmente gerenciado e otimizado, baseado no Apache Iceberg. Tá? Eu estou vendo o Iceberg aqui? Não, estou vendo Click Talend Cloud com o Click Open Lakehouse dentro dele. Então, aqui, pessoal, já fica uma informação importante. É uma funcionalidade, uma solução, o Click Open Lakehouse, que fica dentro do Click Talend. O que que ele vai fazer? O que que a gente tem no Talend, né? Vamos pensar. Data source. Tenho meus data sources, faço a ingestão dos dados. Essa ingestão a gente vai ver daqui a pouco de várias maneiras. Tem um otimizador, isso é super importante, tá? Um otimizador para o Iceberg dentro do Click Open Lakehouse e tem a parte de espelhamento, de mirror, de warehouse. E é aquilo que a gente já conhece, né? Tem as soluções para fazer as conexões, para fazer a parte de queries dentro do meu Lakehouse. Posso trabalhar com catálogos externos? Também posso. Tenho catálogos da AWS, o Glue, tenho a Apache Polaris e tenho o Open Catalog da Snowflake. Até agora a gente falou aqui, legal, estou entendendo, mas onde se encaixa o Apache? Ele está aqui embaixo, tá?
A facilidade, quando eu vi isso daqui, cada vez está mais claro. Qual que é o grande problema quando a gente trabalha com o Apache puro, o iceberg puro? É muito difícil de gerenciar isso daqui. É muito difícil. O que que a Click fez? Com esta solução Click Open Lakehouse, ele facilita toda a parte de gerenciamento de tabelas do iceberg. Tá? Então, essa que foi a grande sacada da Click. Ó, eu tenho um produto fantástico, mas é muito difícil de utilizar. Então, o que que eu faço? A Click adquiriu uma empresa especializada em gerenciar essas tabelas do iceberg. Com isso, a parte de mão de obra, de velocidade de implementação, de manutenção, acaba sendo muito, mas muito mais simples. Vamos pensar assim, ó, vamos criar a pipeline de dados confiáveis no iceberg. Então, o que a gente está pensando? Eu saio aqui de dados raw, né, dados crus, para resultado de negócio bem-sucedido. Então, tenho minhas origens, posso fazer a minha movimentação ou nem replicação, CDC, né, em tempo real ou quase tempo real, tá? Pode ser em lote também, em batch. Tem um mapeamento automatizado, já resolvo conflitos de tipo. Isso daqui tem tipos diferentes de datas, por exemplo. Eu já posso resolver aqui. Evolução do esquema e sem um data warehouse, necessariamente. O iceberg entra aqui para ingerir, né, e otimizar os dados das tabelas que estão dentro do Amazon S3 com o Apache, então facilita a vida e eu dou a minha saída. Então, análise em tempo real, informações do SAP, modernização de Data Warehouse e por aí vai, até a parte de dados para IA, para Machine Learning. Então, a gente tem essas saídas. Padrões, né, de um Lakehouse. Agora, o que que o Open Lakehouse permite a gente fazer? Primeiro, gerir dados atualizados em minutos. Minutos, sim, é near real time, tá? Ou então, em batch, como foi falado. Aqui é uma coisa bacana, ó, estamos falando em redução de custos em até 50%, dependendo da arquitetura que vocês têm hoje, com o Click Open Lakehouse, a gente consegue diminuir em até 50%. Por quê? Por meio de menor espaço ocupado, né? Pelo armazenamento, né? E otimização de computação e eficiências de consulta. Então, é aqui que a gente ganha até 50% de economia. E o desempenho pode melhorar em até 5 vezes. Então, o desempenho de consultas aprimorado por meio de otimizações e compactações dinâmicas ativas. Vamos entrar nessa seara de economia, de velocidade. Imagina o seguinte, ó, principais tecnologias de otimização de dados que a gente tem no mercado. Vamos comparar com o iceberg, tá? Essas informações, eu tenho aqui embaixo o link, eu vou mostrar para vocês. Quando foi feito uma análise de espaço e custo de armazenamento, o Click com o Upsolver, que é a solução nossa do Click Open Lakehouse, comparado com o Snowflake nativo, ela é 28% menor que o Snowflake nativo. E aqui a gente tem um problema sério, tá? O is- Dá para trabalhar com o Snowflake e Iceberg, por exemplo? Dá. Só que o custo acaba sendo maior de armazenamento e existe uma dificuldade técnica para manter isso. É extremamente complexo. Então, vamos lá. Comparado com o Snowflake nativo, 28%. Tabular, 32%. Snowflake com Iceberg, 116%. E o Glue, mais quase 2.000%. Né? Então, até 50% menor espaço ocupado pelo armazenamento. Se eu ocupo menos espaço, meu custo de armazenamento é menor. Partindo aqui para latência, né? Então, velocidade, tempo de resposta de consulta. Então, em relação ao iceberg. Se eu fizer uma consulta nativa no Snowflake, ela é um pouco menor, a velocidade é um pouco melhor do que o clique com o Observer.
com o Click Open Lakehouse. Mas se a gente for comparar aqui, ó, e aqui, a gente tem um problema sério para fazer a parte administrativa, tá? Então, comparando com o Tabular, quase 50%, 84% Snowflake com Iceberg e com o Glue 150%, 156% de aumento de velocidade aqui no Glue. Então, melhoria no desempenho da consulta. O que eu faço para usar o Click Open Lakehouse? Vamos lá. Aquisição, é necessária a aquisição do Click Talent Cloud. Caso vocês já tenham, então já pode ter essa funcionalidade do Click Open Lakehouse, onde? Exatamente a partir da versão standard. A Starter, né, só a parte do Data Movement, eu tenho tudo que tem na Starter, ou seja, Data Movement, mais CDC, mais o Click Open Lakehouse. Então, isso já começa a se tornar um tipo de edição bem interessante. Depois a gente tem a Premium, com a parte de transformação de dados e qualidade, a mais que essas aqui, né? Juntando tudo isso. E na Enterprise, a parte de Data Products, Enterprise Apps e a parte de AI generativo. Aqui é uma carinha de uma plataforma unificada, de um lakehouse do início até o fim. Então, eu tenho minhas origens. Meu processo pode ser em batch, ou real-time, via CDC, ou stream. A parte do Open Lakehouse, né? Então, eu estou trabalhando com o Iceberg, com o Open Lakehouse, trabalhando com o Upsolver, que é o Click Open Lakehouse, para fazer a gestão. E depois eu tenho a minha parte de transformação, governança, que vocês já conhecem bem, né? E a parte de análise, então, eu posso fazer uma conexão via Spark para fazer uma query, posso usar um Snowflake, um Databricks para governar e transformar os dados também junto desse ambiente. E resultado e saída, como saída, tem a parte de Analytics, a parte de Data Products e a parte de Generative AI e Machine Learning. Bom, quando que a gente pode falar assim, legal, eu acho que isso se encaixa para mim? Então, vamos começar a fazer algumas perguntas, né? Eu preciso reduzir custo de injeção de nuvem? Redução de custo, todo mundo pensa em redução de custo, e todo mundo precisa reduzir custo, né? Complexidade, é aquilo que eu falei, o Click Open Lakehouse vai facilitar a parte de administração e a parte de complexidade do sistema. Eu posso também estar trabalhando assim, eu estou trabalhando com dados diferentes da Warehouse ou entre plataformas de dados diferentes. Geralmente, sim, as empresas às vezes começam com um data warehouse ou um lake house e acaba adquirindo outros ou por necessidade de outros produtos acaba virando ah, uma quantidade enorme, né, de plataformas para se gerenciar. Então, o Click Open Lakehouse veio para ajudar. Então, e flexibilidade? Preciso de mais flexibilidade? Sim. Menor latência? Sim. Custo reduzido para injeção de dados? Sim. Acho que todo mundo procura por isso. Quando que eu vou adotar o Lakehouse pensando em Iceberg? Já estou planejando implantar uma arquitetura Lakehouse. Opa, deixa eu dar uma olhada no Iceberg com um clique para ver as minhas vantagens, né? Eu já estou pensando em montar algo com Apache Iceberg. Já é uma opção minha, mas eu não sabia que existia essa ferramenta da Click para facilitar. Pensou em uma estratégia de otimização para o Iceberg e complexidade de otimização? Geralmente sim. Você já está na AWS? Já. Opa, então, são informações relevantes para a gente usar o Click Open Lakehouse. E pensando em qualificação, né? E o que a gente vai procurar? Caso de uso, vamos pensar em arquitetura, né? Existem casos de uso específicos que o cliente tem em mente o Lakehouse? Hoje em dia, todo mundo ou tem em mente começar o Lakehouse ou melhorar o gerenciamento, né? Em que plataforma que o cliente tem em mente para construir esse Lakehouse? E se o cliente pretende usar Snowflake, Databricks, Cloudera ou quer construir um Lakehouse independente?
Então, são algumas perguntas que a gente tem que se fazer com relação à arquitetura. E os principais desafios? Então, como que o cliente ingere o dado no DW, no Lakehouse? Que desafios específicos, né, o cliente tem em relação à ingestão? Às vezes a gente tem muito problema na parte de ingestão de dados dentro de um Lakehouse. Os clientes estão copiando, movendo dados várias vezes para várias plataformas. Isso gera um custo alto, né, que a gente pode ajudar a resolver. E qual o tamanho da equipe que o cliente tem atualmente? Ajustando ou otimizando manualmente as tabelas do iceberg. É aquilo que eu falei. Eu já tenho o iceberg, mas eu preciso de uma equipe grande com dar uma trabalheira danada aí para fazer a gestão. Então, opa, peraí, vamos dar uma olhadinha aí no Click Open Lake House. Então, com isso aqui a gente fecha. Espero que parte do Click Open Lake House tenha ficado um pouco mais clara. Tentei passar de uma forma bem simplista, tá? E agora a gente vai começar a falar do outro assunto que teve bastante em voga lá no Connect, que são os agentes de AI. Vocês vão ver esse agente de AI ou IA agêntica, que é a tradução para o português. Eu vou falar um pouquinho do conceito. Começar agora com o conceito, mudar um pouco o foco agora. É uma experiência agêntica ou framework de IA agêntica. Esse é o conceito da Click. Então, como que funciona os agentes, né? Utiliza uma interface guiada por linguagem natural que transforma a interação com dados. Usuários se engajam de forma conversacional. Isso aqui eu vou dar tudo exemplo daqui a pouco. Objetivo: simplificar acesso a insights, fazer perguntas e tomar decisões diretamente do sistema. E o que é o ecossistema de agentes? A Click está construindo uma rede de agentes especializados incorporados na plataforma Click. E a meta da Click, o que é? Fechar essa lacuna entre insights e execução. Mover, né, de um sistema de insight para um sistema de execução. Então, vocês vão entender daqui a pouquinho o que é tudo isso daqui. Pensando aqui, qual que é a próxima fronteira da AI generativa, tá? Lembra do Click Answers? AI generativa. Quando a gente fala em AI generativa, a gente fala. E com a gente que é AI, a gente caminha. Qual que é a diferença? Vamos pensar assim, ó. Eu tenho na Generative AI a parte de conhecimento. Então, monto minha base de conhecimento, meu bot vai lá, lê essa base de conhecimento, me dá uma resposta. Bacana. E os agentes de AI? A parte de ação. Então, muitas vezes eu vou fazer uma análise dentro de uma base de conhecimento, mas depois eu já quero emendar, vamos falar assim, com uma ação. O que eu tinha que fazer? Sair da base de conhecimento, sair do Click Answers e trabalhar, ir para outras partes do Click para fazer algumas ações. Aqui um pouco de teoria, né? Os sistemas de agênticos possuem um grau de autonomia e podem agir por conta própria para atingir objetivos específicos. Então, aqui ao contrário, né, dos modelos tradicionais de inteligência artificial, que simplesmente respondem às solicitações ou executam tarefas pré-definidas, a AI agêntica pode tomar decisões. Isso que é legal, pode tomar decisões, planejar ação e até aprender com suas experiências. Tudo em busca de objetivos estabelecidos por seus criadores humanos. Isso aqui são frases tiradas aí do McKinsey, da Forbes. Então, teoria. Vamos começar a partir um pouco mais para a parte prática. Eu tenho, qual a perspectiva, né, da parte de IA, gente? Eu posso construir outras formas de IA. Pensando no clique, eu não tenho já a parte preditiva usando agentes, desculpa, usando AI, a inteligência artificial? Tenho. Eu vou processar e retornar os resultados esperados como análises ou previsões. E na generativa, eu vou produzir conteúdo recém-sintetizado com base em treinamento de dados existentes, né? Minhas bases de conhecimento, os arquivos que eu estou subindo para criar toda essa parte de conteúdo. E qual que é a ideia dos AIs agentes? Tomar decisões, planejar ações e
aprende, né, com as suas próprias experiências. Como que está o mercado hoje? Então, a parte preditiva. Nós temos aí mais de 50% de use cases em 2025, que é uma forma analítica, tá? Que é o que a gente usa já há bastante tempo dentro da Click, e continua sendo assim muito utilizado, traz muitos benefícios, né, e muito valor para quem está trabalhando com a parte de AI dentro do Click. Generativo. Então, 75% planejam usar ou investir nos próximos 2 anos. Por que que tem esse valor tão alto? Está todo mundo pensando em IA generativa hoje em dia, né? Nós temos aí vários e vários produtos de IA generativa que a gente encontra no mercado, mas aqui eu vou tentar mostrar um pouquinho mais por que que o clique é diferenciado. Então, AI generativa é poderosa, mas não é a resposta para todos os casos de uso. O que que é legal quando eu juntar esses dois, né? Que é o que o clique está fazendo. E pensando em AI agêntica, então, 33% dos aplicativos corporativos até 2028 vai trabalhar com os agentes. Então, essa tecnologia está surgindo, mas pronta para ser disruptiva. Ou seja, eu já tenho isso. Por que que eu não estou usando? Por que que nos próximos 3 anos só 33% dos aplicativos corporativos vão usar? É isso que a gente tem que pensar e fazer os nossos planejamentos. Então, como que funcionam os agentes de IA? Eles vão além da inteligência, eles têm ramificações. Então, vamos pensar assim, ó. Eu começo, por exemplo, com a parte de aprendizagem. Então, eu tenho um aprendizado contínuo e vou otimizando as minhas ações futuras. Então, vamos pensar assim, ó, eu comecei com uma base de conhecimento e com meus aplicativos com informações. Legal. Eu tenho a percepção, reúna e processe dados do ambiente. Ou seja, essa minha base de conhecimento, a partir do momento que eu começar a usar, eu já vou perceber que, se tivesse mais informação do clima, por exemplo, seria muito bom para as minhas análises. Opa, peraí, então vamos lá, vamos ir melhorando, por isso que é um ciclo contínuo, tá? Vamos melhorando aqui. Percepção, decisão. Então, tome decisões com base em metas pré-definidas. Legal, aqui acho que não tem tantas dúvidas. E a parte de ação? Legal, tomei minha decisão, mas a partir daí eu preciso tomar uma ação. Então, os agentes, né, podem executar ações como automatizar tarefas ou interagir com usuários em tempo real. Ah, legal. Então, eu coloquei uma base de conhecimento, tive uma percepção, melhorei minhas bases, tomei uma decisão baseado em dados validados, né, pela empresa e o meu agente automaticamente pode tomar uma ação. Tomou ação, volta para aprendizado. Porque ele pode ter tomado ação e daí a gente percebe, mas se aquele negócio, né? Hoje a gente tem tanta informação. E se eu colocar mais este tipo de informação de, sei lá, valor de transporte? Opa, vai melhorar cada vez mais. Então, cria aqui um ciclo para os agentes de AI. Quais são as principais características dele? Bom, autonomia. Então, agir de forma independente, sem intervenção humana constante. Adaptabilidade. Aprende e evolui com base em novos dados e interações. E orientação para objetos. Então, é projetado para alcançar resultados específicos, como uma automação. Tá? Partindo aqui, por que que a IA agêntica que ela é importante, né? Bom, ela é uma parte fundamental da estratégia da Click. Vamos ver um pouquinho aqui onde ela se encaixa. Ó, vai ser transformador para o negócio. Então, acredito que isso acabará mudando a maneira como as empresas tomam decisões e operam. Vocês vão ver aqui um vídeo daqui a pouco que isso aqui fica bem claro como os agentes podem ajudar a gente, tá? Será transformador para dados. Então, acreditamos que isso mudará a maneira como trabalhamos com dados, transformando a análise como a conhecemos. Hoje a gente tem muito esse negócio, vou analisar um gráfico, vou ver um gráfico. Cada vez mais os agentes vão tentar ajudar a gente a nós
pessoas a tomarmos as melhores decisões. E as coisas se movem rápidas, né? Então, com a parte de IA, a gente está acompanhando essa evolução absurda que está tendo, a velocidade das, das novidades e de como trabalhar com IA. Então, como já vimos, adoção e inovação nesse espaço podem acontecer rapidamente. E a Click? Então, a Click está super bem posicionada aí para essa mudança, né? Então, pensando em portfólio e roadmap, a Click tem cada vez mais se adaptado para atender às necessidades do cliente e com velocidade. Antes a gente via assim, novidades, criaram um gráfico novo. Nossa, agora não existe mais isso. Novidades agora, tem um agente específico para automação, tem um agente específico para trabalhar com informações não estruturadas. Então, e isso que tá mudando no mundo, né? No mundo. Então, a Clique está conseguindo, além de acompanhar, está lançando novidades que vão além. Por exemplo, o Clique Open Lakehouse, né? Está saindo bem à frente dos outros players aí de mercado. Vamos pensar, um novo mundo de dados e análise. Então, como que os agentes vão mudar aí a maneira que a gente trabalha? Como que a gente trabalha hoje? Tenho meus gráficos, tenho minhas tabelas, tenho minhas informações em formas de dashboard. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai passar de passivo e reativo. Então, hoje, né, o usuário acessa o software para executar tarefas e criar pipelines. Então, para obter insights, o usuário precisa criar e navegar manualmente por visualizações de painéis. Era aquilo que a gente fazia bastante até pouco tempo atrás, né? A gente tinha que, criei o gráfico, analisei, dependendo do resultado, eu vou para o próximo e assim por diante. Agora não, a gente sai do passivo e reativo para o natural e proativo. A ideia, o que que é? O usuário vai interagir com os assistentes inteligentes de linguagem natural. Ou seja, eu vou começar a falar o que eu quero, vou falar ou escrever o que eu quero, e os agentes vão aí em segundo plano raciocinar, planejar e executar algumas tarefas complexas com diversos cenários de dados para fazer esse tipo de trabalho. Então, é bem legal a gente sair desse passivo e reativo para esse natural e proativo. Vamos pensar assim, como que a Click está se adaptando, pensando aí nos últimos lançamentos e desde que a Click começou com a engine analítica dele. Então, motor de cálculo da Click. Então, desde que ela foi lançada, ele trabalha com esse conceito aí de aprendizado de máquina, rede neural. Ela com graças, né, a esse modelo de motor de cálculo, permitiu com que houvesse essa evolução. Então, em 2019, a Click lançou Inside Advisor. Quem não usa ainda, por favor, usem. Tá no ClickSense de vocês. É a parte já de IA da Click para geração e criações automáticas de gráficos e dashboards dinâmicos. Não precisa mais ficar pensando qual é o gráfico que eu vou usar para esse tipo de cruzamento. Usa o Insider Advisor. Isso, desde 2019, estamos em 25, já são 6 anos o Insider Advisor funcionando. Ou seja, ele evoluiu muito nesses últimos tempos. Em 21, Click. ah, Agora já estamos com o novo nome, tá? O Predict, que era o Click AutoML. Então, ele é parte de aprendizado de máquina, né? Sem utilização de códigos em 21, ou seja, 4 anos já também. Vamos aproveitar quem tem. E o ano passado, o Click Answers, que é a parte de AI generativa para dados não estruturados. Reforçando, dados não estruturados são, por exemplo, imagens, PowerPoint, eh, e o que não são, tá? Isso é importante. Uma tabela, um CSV, isso aí não é dado não estruturado, é um dado estruturado. Uma tabela de um banco de dados, é um dado estruturado. Tá? E o que que aconteceu agora em 25? Os agentes de AI. Então, introdução de uma nova experiência agêntica com Click Answers aprimorado. Então, teve uma evolução está tendo, né? Isso aqui nunca para, evolução do Click Answers, se conectando à rede de agentes especializados. E outra coisa importante. Isso aqui eu vou falar daqui a pouco, das novidades do Answer. Deixa para daqui a pouco. Então,
Olha, vamos aproveitar que muitas novidades aí nos últimos anos. Como eu disse, desde 2019, isso aqui é muito utilizado, é muito legal para vocês utilizarem, muito fácil. Bom, nós falamos bastante aí dos agentes, né? Então, eu tenho aqui todo o meu processo da Clique, então, movimentação, transformação, acesso a dados, analisar, perguntar, acionar. Onde os agentes entram aqui? Em toda a plataforma. Então, eu tenho agentes específicos para otimização do iceberg, para movimentação real-time. Tenho vários e vários agentes específicos dentro do Click, né? Então, quando a gente pensa em agentes, fala assim, ah, legal, tem os agentes do Click, mas eu já tenho algumas soluções fora do Click. Posso trabalhar? Sim, a gente consegue fazer essa integração aí com agentes que a gente chama de third party, né? Agentes terceiros, por protocolos de comunicação. Então, conseguimos também interagir com plataformas, com agentes externos, né? Aqui não vamos entrar em tantos dados, então eu tenho, só para vocês terem uma ideia, né? Então, eu tenho agentes, todos esses agentes são agentes especializados dentro do Click. Então, se eu pensar aqui em analytics, suportam resposta de consulta sequencial, parte de automação, orquestram ações em sistemas e fluxos de trabalho downstream. Então, todos esses agentes já estão dentro do Click, tem alguns que estão entrando agora. Um exemplo bem legal que eu vi lá no Connect, por exemplo, uma automação que eu posso usar um agente. Ele abriu, a pessoa que estava apresentando, abriu o Answers e falou assim, crie um espaço chamado, sei lá, XPTO e inclua o usuário João lá dentro. O agente foi, trouxe a resposta e falou: olha, então, o que você está pedindo? É criação desse espaço com essa criação desse usuário. Aí você poderia colocar as permissões também. É isso que você quer? Sim. O agente já fez toda essa atualização. Não precisava nem mais entrar, né, na mão para fazer isso. Não precisa, na versão beta, tá? Que eles estão desenvolvendo. Mas, assim, para a gente ver que legal que é a evolução e onde a gente vai chegar, tá bom? A parte de interoperabilidade é o que eu falei, então aqui são os modelos aqui de protocolos de comunicação. E no futuro, qual que é a ideia da Click? Servir como camada de inteligência agêntica para fornecer dados e análise para todos os agentes de AI. Aqui é um resumo, mas pelo tempo vamos passar. Produtos renomeados. Então, vamos pensar. O Click AutoML, agora é Click Predict, tá? Então, para quem não conhece, o AutoML então fornece insights preditivos para impulsionar decisões mais inteligentes. É o AutoML que a gente já conhece. Só mudou o nome. A parte do Application Automation agora é Click Automate. Então, isso aqui também mudou. E por que que mudou? Para ficar nome mais claro, mais de acordo com padrões de mercado e para é orientado para ação, solução que refletem melhor o valor que se alinham à marca. Então, isso aí é o que a Clique passa, mas é que é mais, realmente é mais nomenclatura normal de mercado. E qual o benefício? Então, facilita a demonstração, como as ferramentas atendem às necessidades do cliente e entregam resultados mensuráveis. Vamos começar agora uma parte bem legal. Agora vocês vão gostar bastante. Novidades, mais uma novidade. Table Receipt. O que é isso? Né? É uma interface visual sem código para limpeza e preparação de conjunto de dados de tabela única. Opa, isso aqui era uma coisa que o pessoal pedia. Já temos algumas coisas no Click Dataflow? Já, temos muita coisa no Click Dataflow, que já é uma dica, hein? Quem não conhece, dá uma olhada que vocês já têm o Click Dataflow na solução de vocês. Utiliza mais de 60 funções integradas, simplifica a formatação, limpeza e transformação de dados,
e coloca a preparação de dados aí de alta qualidade nas mãos dos usuários corporativos. Não precisa mais a pessoa da TI ou um DBA para ficar fazendo toda a limpeza e tratamento de dados, né? E acelera o caminho aí para insights confiáveis. Então, essa é uma das novidades. Eu vou mostrar daqui a pouquinho um vídeo do Table Receipt. Agora, Write Table. Então, Write Table, vamos ver o que que ele faz, né? Qual que é a ideia do Write Table? Essa aqui foi uma das palestras mais lotadas lá no Click Connect. Sempre que iam falar de Write Table, ficava lotado. Então, ó, permite que usuários realizem ações diretamente no painel. Permite comentar, anotar e colaborar em tempo real sem precisar recarregar. Isso é bem legal, isso é bem legal. Vou mostrar para vocês. Permite adicionar contexto a registro de dados diretamente em tabelas analíticas, sincronização instantânea entre sessões e é um passo em direção a fluxos de trabalho verdadeiramente integrados, pensando em disponibilidade. Estão falando que a partir do verão de 25, né, que é lá no hemisfério norte, ou seja, agora aqui no nosso inverno, tá? Com prévias privadas antes. Mas isso daqui é bem legal. Vamos entrar aqui para mostrar uma demo para vocês. Bom, eu tenho aqui meu aplicativo, tenho meus gráficos e aqui embaixo eu tenho a minha Write Table. Então, como que funciona isso? Vou começar aqui. Fiz um filtro, estou navegando. E aqui eu já tenho integrado, isso também é bem legal, tá? Eu tenho aqui um simulador. Esse simulador, eu posso criar um simulador com, com fórmulas próprias, ou eu posso criar um simulador, que é o mais legal de se trabalhar, com o Click Predict, né? O antigo AutoML. Então aqui eu vou falar assim, legal, eu tenho aqui, tenho minhas lasanhas congeladas aqui, estou vendendo super pouco. O que acontece se eu der um desconto de 20%? Opa, vou vender lasanha congelada pra caramba. Então, o que que eu vou fazer? Se eu estou pensando no dia a dia, o que que eu teria que fazer nesse momento? Eu preciso mandar uma notificação agora para as minhas lojas falando para dar desconto de 20% na lasanha. Tá, mas minha base está atualizada? Não, minha base ainda não, né? Eu vou ter que entrar lá e fazer uma atualização no meu banco de dados. O que que eu posso fazer? Posso vir aqui, ó, na minha Write Table e escrever aqui, ó, colocar descontos. Primeiro, eu tenho uma opção de trazer descontos já com aqui os valores já pré-definidos ou não, tá? Quando eu coloco aqui, que eu fiz o teste, 20% de desconto, putz, vai aumentar para caramba minhas vendas. Eu venho aqui e falo assim, eu vou dar um desconto de 20% nas minhas lasanhas. O que mais que eu posso fazer? Posso escrever um comentário, porque que eu estou dando desconto. Quando eu faço isso, também dependendo da coluna que eu estou escrevendo aqui na minha Write Table, ele já atualiza os meus gráficos. Ou seja, tá, eu vendo essa daqui, automaticamente vai atualizar esses meus gráficos. Bacana, já estou enxergando. Se eu der um save, como que funciona o processo? Vou realmente dar um desconto de 20%, porque eu vi que vai melhorar bastante. Quando eu salvo aqui, ele vai. O que vai acontecer? Esses dados vão ser salvos dentro do clique por 9 dias, temporário, tá? Por que isso? Estou fazendo, às vezes, simulações aqui, eu coloquei aqui esses 20%, mas meu diretor precisa aprovar. Então, fica numa área de stage, vamos falar assim, intermediária, para alguém entrar lá e aprovar. Ou não, eu posso já criar um botão para salvar essas informações dentro do meu banco de dados, para falar assim, a partir desse momento, a lasanha congelada eu vou vender com desconto de 20%. Então, se eu der um save aqui para uma área intermediária, ou já faço uma automação para ir direto para o meu banco. Aqui, você vai fazer, já fez uma automação,
onde vai mandar essas informações e atualizando no meu banco de dados, tá? Olha que legal, não precisa mais ficar pensando aí no sai de um lugar, vai para outro, preciso atualizar meu banco de dados, preciso entrar agora no novo aplicativo, preciso entrar no meu ERP. Não, por aqui a gente já consegue fazer uma automação. Agora, vamos falar um pouquinho aqui, olha, foi a Write Table, e aqui a gente vai começar a falar sobre essa Table Receipt. Também é uma nova funcionalidade. O que que eu fiz? O que que a gente está fazendo aqui? Subimos uma tabelona e estamos analisando a nossa tabelona, tá? E aqui eu vou começar a fazer análises e ajustes de uma forma bem simplificada. Ó, selecionei minha data. Selecionei a data. Vou fazer agora por aqui, ó, do lado direito, tá? Vou selecionar qual é a minha unidade de tempo. É o dia, até. Selecionei aqui, vou selecionar a coluna. E aqui eu vou entrar com a minha informação, minha nova coluna, tá? Então, quantos dias faltam para vencimento? Vou dar um apply. Ele vai começar, criou essa nova coluna na minha tabela, de uma forma bem simples, né? Bom, vamos lá. Criei, agora eu vou, por exemplo, pego essa coluna e eu tenho esse prep. Então, esses prep eu não posso vender. Então, eu quero excluir da minha tabela. Então, eu venho aqui, já faço uma exclusão no prep. Vou aplicar, vou deletar. Então, então, tudo que era prep na coluna de nome de produto, eu já eliminei. Fui para o próximo passo, ele salvou. Então, olha que legal. Tem uma forma super simples aqui com o Table Receipt. Tem uma forma mais avançada com o Click Dataflow e tem uma forma mais avançada ainda, caso eu queira fazer algum ajuste manual no próprio editor de script. Vamos voltar agora. Vamos falar aqui do Predict. Então, a parte mais avançada, análises de AutoML. Então, grande novidade, previsão de séries temporais. Isso daqui é bem interessante, a gente já estava sentindo a necessidade para alguns casos de uso e agora vai entrar dentro do Predict, tá? Então, vai ter a capacidade de prever aí, criar previsões avançadas com diversas variáveis independentes. Por exemplo, preço, sazonalidade, atividade de campanha, sinais econômicos, etc. Então, a gente acaba indo muito além. E dentro do Answers? Agora a gente vai conseguir trabalhar com dados estruturados e não estruturados. Essa é uma grande diferença do que a gente tinha, né? Antes a gente só trabalhava com dados não estruturados, como eu disse, imagens, PowerPoint, Word. Então, agora eu tenho uma função de assistente AI, capacidade para trabalhar então com dados não estruturados, ele foi projetado, né? Mas a novidade é que agora ele também vai trabalhar com dados estruturados. Muitas pessoas estavam também, muitas empresas que a gente conversou sobre o Answers, adoraram o Answers, só que dependendo do caso de uso, precisava usar a parte estruturada com a não estruturada. Agora o Answers já vai cobrir esse gap, né? Implementação é plug and play, é bem fácil. Agora a gente vai dar uma olhadinha em como, né, os agentes de AI, Click Answers e o Click Predict podem trabalhar juntos. Olha que legal. Recebi um e-mail, estou vendo meu e-mail, estou vendo que vai ter uma queda aí das minhas vendas. Eu posso vir aqui, legal, posso clicar em ver insights. Também vou mandar um e-mail, né, para o Alex, perguntando assim se ele viu isso daí. Ah, e vamos começar a fazer uma análise. Eu preciso fazer uma análise do que está acontecendo.
Para fazer essa análise, eu clicando lá em Insights, o clique já vai trazer tudo isso aqui para mim de Insights com relação a essas informações. Opa, tem uma demanda aí diminuindo, só que pode ser que comece a crescer, eu preciso me precaver. Bom, o que que eu faço? Vou perguntar para o Click Answers, já que o Click Answers agora vai trabalhar com dados estruturados e não estruturados. Lembrando que para trabalhar com o Click Answers eu tenho que subir bases de conhecimento. Então, se a gente for ver, olha, eu tenho várias bases de conhecimentos. E por que que agora eu tenho isso daqui, ó? Por que que não é uma base de conhecimento? Agora eu posso falar assim, olha, para esse grupo de pessoas, por exemplo, pegue informações da base de conhecimento e de outros aplicativos também. É a junção de dados estruturados com não estruturados. Então, vamos ver funcionando. Ó. Quais produtos terão alta na demanda, mas estão baixos no estoque? Faço uma pergunta, o Answer vai lá buscar informações para mim. Opa, legal, estou vendo que eu tenho um baixo estoque de avocado, né, de abacate, e a venda, previsão é de uma alta de vendas. O que que eu tenho que fazer? Perguntar aqui, bom, primeiro, né, de onde está buscando essas informações? Isso é legal. O Answer está buscando as informações desse aplicativo com essas medidas e essa dimensão. Opa, tá perfeito, era isso que eu queria. Vamos começar. Então, como que eu salvo essa informação? O Answers vai falar o seguinte, ó, você não precisa salvar essa informação. Ah, você não vai precisar salvar essa informação, elas são salvas automaticamente. Opa, então legal, já sei que essa informação está salva. Posso salvar aqui, ó, tá? Daí eu colocar assim, ó, quão popular, né, os abacates vão ser no próximo mês. O Answer vai procurar essa informação na base e vai falar assim, ó, desculpa, isso é bem legal. O Answers não trabalha com alucinação. Ele vai olhar, vai falar assim, opa, desculpa, mas eu não tenho essa informação. O que que eu faço? Coloco aqui, roda, eu preciso dar um feedback e eu preciso saber o produto, né, o forecast de venda de abacate. Preciso dessa informação. Essa informação eu mando, o meu administrador vai enxergar essa informação e eu vou perguntar aqui, por que, né, que os abacates estão tão populares agora? O meu Answers vai buscar na minha base de conhecimento as informações que agora guacamole está no, as plataformas sociais estão falando muito de guacamole. Então é por isso que a venda de abacate acabou subindo. Bacana. Então vamos começar aqui, passar por algumas informações. De onde está buscando essas informações? De um PDF e de um TXT que eu subi na minha base de conhecimento. Então, ó, então já que tem essa necessidade, ó, cria pedidos aí com 100 bags de abacate. Aqui sim, o agente vai, gera esse pedido, olha, traz aqui, né, para você já gerar o pedido. Para quem que eu vou mandar? É para essa Sunbelt aqui. Então, confirmei, já vou mandar o pedido. Já mandou e já deram ok lá que receberam. Então, vocês estão vendo, a facilidade agora no dia a dia não é mais ficar vendo o gráfico, analisando o gráfico. Vamos agora dar uma olhada, tem que correr um pouco aqui. Vamos dar uma olhada numa outra possibilidade. Olha, eu tinha aquelas informações, aqui é uma continuação, tá? Tinha aquelas informações, vocês lembram que eu estava precisando de informações de forecast de abacate? Primeiro, eu entrei aqui, eu como administrador, olha, eles perguntaram quanto vai ser popular o abacate no próximo mês. Eu não tenho. Ó. Então, ó, eu preciso da demanda num forecast desse tipo de produto, mas eu não tenho essa informação. O que que eu posso fazer, eu, como administrador, como conhecedor do negócio? Eu posso entrar aqui e criar no Click Predict uma, um aplicativo, né, para a gente começar
a trabalhar com esse forecast de abacate. Eu não tinha, mas agora eu posso trabalhar com o quê? Vou selecionar demanda de produto. E aqui, o que que a gente tinha? Regressão. Agora eu tenho time series. Então eu quero saber assim, pelo ID das lojas. Né? Vou rodar isso daqui, vou criar meu AutoEnel e vamos começar a analisar essas informações. Mas onde que eu vou analisar essa informação? Eu posso subir esses dados aqui para minha, a que eu criei, né? Um forecast aqui de produtos. Estou fazendo as minhas análises. Posso já falar o seguinte: bom, se eu vou aumentar minha venda de abacates e essas tortilla chips, já que o hype agora é guacamole, opa, posso também já comprar mais desses tortilla chips para acompanhar a guacamole. Então, posso também já fazer uma análise. Bom, estou fazendo tudo isso daqui, também a mesma coisa, vou dar um desconto de 30%, e aí por aí vai, eu vou começar a fazer as minhas análises. Tá? Fiz as análises, então o que que eu vou fazer? Eu vou colocar esse aplicativo na minha base de conhecimento. Opa, bacana. Então, olha que legal, base de conhecimento agora com dados estruturados. Ó, entrou na minha base de conhecimento, agora aqui, e a partir desse momento, se eu fizer a mesma pergunta que eu tinha feito antes, ó, quão popular vai ser os abacates no próximo mês, agora o meu chat já responde, né? Facilitou, né? Facilitou demais aí vai facilitar muito aí o dia a dia. Passando um pouquinho, estamos finalizando. Ferramentas de migração. Isso daqui também é bem legal, tem agora uma nova ferramenta de migração para o Click Cloud. Então, eu tenho minha versão Client Managed, né, on-premise, preciso ir para o cloud. Pô, essa ferramenta é top, ajuda muito, muito, muito. Ah, tem um Click View, queria ir para o Click Cloud. Também vai ajudar. Tá? Ah, mas eu já tenho o Click Cloud, eu estou indo para o Capacity do Click Cloud, do tradicional nomeado para o Capacity, é só trocar o tipo de licenciamento, não precisa migrar nada, tá bom? Então, vai facilitar essa transição para a nuvem e, para fechar, eu acho que é bem legal a gente ver que vai lançar uma infraestrutura de nuvem Clique no Brasil. Daí é uma boa notícia, né? Para a gente. Tem algumas empresas que só podem trabalhar com nuvens aqui do país, então, reforça também o compromisso com a região, ou seja, a Clique está olhando com bons olhos para o Brasil, teve um crescimento bem grande a utilização do Clique do Brasil, e cada vez está crescendo mais, ainda mais com essa parte do Capacity. Então, passando aqui, repassando, né, quais foram as principais novidades, que vamos rapidinho, e reforçando, então, principalmente, né, a parte do Iceberg, do Click Open Lake House. Isso é bem interessante para vocês. Entrem em contato com a gente, para a gente avançar nessas conversas. E a parte dos agentes, cada vez mais a Clique investindo. Aqui um blueprint, qual que é a ideia da Clique, como já está hoje. Então, se a gente for pensar, tudo isso aqui que a gente tinha que criar na mão, criar lake house, vetorizar, criar a parte de AI, está tudo dentro do Clique, vocês não precisam mais se preocupar, né? Não precisa ficar comprando LLMs externas. Não, já está tudo aqui dentro. Tá bom? Que tenham gostado e espero assim, que tenha ficado mais claro, né? Onde a Clique está, onde a Clique está chegando e essas novidades aí. Tá bom, pessoal? Muito obrigado e um bom dia para vocês.